Legal, então a gente está aqui de volta para mais uma aula sobre perdas, configuração de perdas no PVSys. E na aula de hoje eu vou falar sobre perdas nos circuitos auxiliares, envelhecimento e indisponibilidade. Então vamos começar aqui, perdas em circuitos auxiliares, né? Perdas de energia. O que seria isso? Seria, por exemplo, a energia que você gasta em elementos que eles são auxiliares ao circuito fotovoltaico. Por exemplo, um ventilador que você precisa usar, um cooler que você precisa usar para resfriar o inversor, né? Se o inversor tiver, ele sugere aqui, ó, ventiladores, tiver um funcionamento, tá? Que precisa ser resfriado. Ou, por exemplo, talvez não seja um ventilador, seja um ar-condicionado, né? Uma subestação que precisa ficar climatizada e ela precisa ficar esse ar-condicionado ligado. Então, isso aqui ele chama de perdas em circuito auxiliar contínuo, que funciona o tempo todo. Existem perdas que funcionam proporcionais ao funcionamento e à potência de saída do inversor. Então, são... por exemplo, imagina que o seu inversor ele só vai esquentar muito se tiver potência elevada, ou seja, esse elevador, esse ventilador, talvez ele tenha um controle de velocidade de tal forma que o ventilador resfria mais, tanto quanto maior for o funcionamento do inversor. Então, dessa forma, o inversor ele vai ter um gasto de energia no circuito auxiliar em função da sua potência, ou seja, proporcional à saída de potência do inversor. Ou você pode também usar aqui uma perda noturna, né? Por exemplo, iluminação, né? De repente, é uma subestação, é um sistema fotovoltaico que precisa ter iluminação à noite para evitar vandalismo, para evitar questões de segurança, etc. e tal. E aí, essa perda ela vai ser computada e ela só vai acontecer quando o sistema não está gerando. Ou seja, mas de qualquer forma ela tem que ser debitada do sistema, certo? Então você pode configurar isso aqui. Tem outros campos, né? Aqui, na verdade, é um campo de... Não é relacionado a perdas auxiliares, não. Um campo global de perdas de todas que eu configurei para o meu sistema. Depois a gente vê isso aqui no final. Então, mas as perdas auxiliares você configura nesse campo aqui. Beleza. Então, posso deixar tudo zero ou nem marcar, né? Um sistema de pequeno porte, ele não tem esse tipo de característica, então você não precisa se preocupar com perdas auxiliares no nosso exemplo. Agora, perdas por envelhecimento, né? Todo módulo ele tem uma degradação da sua capacidade de produção de energia. Isso é natural da célula fotovoltaica. Tanto que o fabricante, aquela famosa garantia que o fabricante oferece de 25 anos, ela diz respeito a uma perda de potência ao longo de 25 anos, onde o fabricante garante que no final desse período de garantia, ele garante que vai ter ainda 80%. Ou seja, vai haver uma perda de 20% durante a vida útil do módulo. É claro que uns são 25, outros são 20, outros são 30 anos. E na verdade agora já existem fabricantes oferecendo até 40 anos, né? 30 ou 40 anos é uma tendência. Isso tem crescido. Mas de qualquer forma, você percebe que existe um envelhecimento, existe uma perda de eficiência, de performance em função do tempo que se passa. E aí você pode fazer uma simulação configurando aqui, ó, o ano que você quer. Então eu posso simular, por exemplo, o 20º ano ou para o 15º ano. Isso aqui fica a seu critério. Na verdade, a gente vai simular para o primeiro ano, tá? Que é o que é o mais interessante. Quando você entrega um sistema, o seu cliente ele vai acompanhar isso muito no primeiro ano. Você pode colocar aqui um fator de degradação 0,20 é comum, e uma degradação de mismatch, ou seja, de menos 0,1, significa que ele vai se ajustando. Na verdade, quando é negativo, né, um fator negativo, ele é interessante para a gente, ele vai chegando no valor, os módulos vão ficando mais semelhantes.
tá? Então, eu vou deixar essa configuração aqui de 0,20%. Aqui no meu modelo, os parâmetros de envelhecimento também, vou deixar os valores default, tá? Os valores default que o próprio programa sugere, e ele já traz isso aqui, ele dá aqui uma indicaçãozinha gráfica de como que isso vai cair. Degradação básica é essa azul, eu tenho aqui a laranja, que é com o aumento do mismatching, e eu tenho aqui a garantia do módulo, né? Então, a garantia do módulo, considerando um módulo só, ele ficaria aqui azul. Considerando vários módulos, o efeito do mismatch acumulado com o envelhecimento, ele cai para essa laranja, mas a garantia do fabricante ainda está aqui embaixo, e a gente ainda está bem atendido por isso. Aqui são as configurações e as informações com relação ao mismatching, tá? E aqui as informações com relação à garantia do módulo, que ele já pegou quando a gente configura cada modelo de módulo escolhido. No nosso caso, aí, o módulo da Ingle. Tá? Então, vamos manter essa consideração de envelhecimento aqui na simulação com os valores também default. E, finalmente, a parte de indisponibilidade. Então, indisponibilidade significa, se esse sistema ele for desconectado, né, ele vai parar de produzir energia. E isso acaba sendo uma espécie de uma perda, né, porque já que ele não está produzindo energia, é como se tivesse sido perdido. Então, a gente pode usar aqui um valor default de 2%, é um valor estatístico. Tá? Quando eu coloco algum tipo de indisponibilidade, tá, ele automaticamente escolhe aqui, sorteia alguns períodos, eu posso setar isso randomicamente, e ele vai botar aqui. Então, ele sorteou lá, e ele disse que no dia 14 de setembro, tá, de uma determinada data, 95, às 23 horas, vai ter 58 horas de parada. No dia 23 de 3 de 2000, na verdade, a gente precisa definir essa data aqui, né, num calendário coerente, né, mais para frente. Mas, de qualquer forma, isso aqui é um valor que ele é escolhido randomicamente, que já escolheu no ano de 2020, e você pode escolher, se você quer considerar uma indisponibilidade, ela inclusive pode ser devido à rede elétrica, tá? Mas eu não vou considerar isso aqui, não vou considerar nenhum tipo de falha acontecendo, para que a gente perceba inicialmente como é que o sistema vai funcionar, excluindo esse fator aleatório aí de defeitos, ok? E aí eu, então, encerro aqui a minha configuração de perdas. Você vê que ele ficou verdinho aqui, tá? E aí essa aqui é a minha variação do sistema que a gente tinha configurado na aula passada. Eu vou configurar uma nova agora com essas perdas. Ah, não. Agora, se eu tiver que configurar uma nova, ele vai me pedir que eu configure tudo de novo. Então, eu vou manter esse da aula 2.26. As perdas que a gente configurou agora continuam, né? E a gente... na verdade, não continua não, ó. A gente tinha colocado aqui 5, 4... Aqui tinha considerado 0,5, 4 milímetros, 4 milímetros. E tinha considerado aqui 10, né? 2,5. Acho que foi isso. É porque quando eu quis escolher uma nova variante aqui, eu esqueci de salvar essa variante inicialmente. Então vamos fazer rapidinho, é bom que a gente treina. Então o módulo aqui semi-integrado, né? As perdas ômicas eu acabei de configurar. Aqui foi default, aqui não, eu peguei a especificação do módulo, aqui eu escolho default.
Também, como eu não conheço a sujeira, na região eu botei o default, IAM eu usei especificação do módulo, auxiliares não coloquei nada, 0, envelhecimento vou usar degradação para o ano 1 e vou usar as outras configurações do fabricante e indisponibilidade eu não vou botar nada, ok? Então aqui eu dou ok e agora sim eu tenho que salvar, né, essa variante aqui. Aí eu posso colocar agora 2.28 ou 2.29 nessa nossa aula aqui e eu vou dar um save. Vou salvar como nova para ele manter a outra também. Ok. Então, ele salvou aqui essa nova variante e ele diz aqui, ó, Ready for Simulation. Então, está pronto para simulação. A gente vai fazer essa simulação na próxima aula. Mas antes, eu vou vir aqui nesse gráfico de perdas. Lembra que eu fiquei de mostrar esse gráfico de perdas, onde ele mostra todas as perdas que estão sendo contabilizadas. Então, no nosso sisteminha, considerando uma irradiância média aí de 800 watts por metro quadrado, com ângulo de incidência de 40 graus, o que vai acontecer? Esses valores aqui vão estar acontecendo. Então, eu tenho uma potência MPPT no painel de 2.41 kW, perdas por qualidade de módulo 0,7%, perda por mismatch 2,6%, na verdade, menos 0,7 é um acréscimo, né, tá? Devido à qualidade. Ele acrescentou 0,7% de potência, mas ele perdeu por mismatch 2,6%, nada por IAM, pela temperatura 11%, e aí perdas globais 12,6%. Tá? E aí sobra um resultante de 2,11 kW nessa condição simulada. Mas então, isso aqui é só um gráfico ilustrando uma única situação. O que a gente vai ver na próxima aula é a simulação do sistema com essas condições. Valeu, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.